Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Método Podcast. Hilton Bez aqui. Hoje nós temos um convidado especial, uma convidada especial, e eu já vou mostrar para vocês quem é. Mas antes a gente precisa falar dos nossos apoiadores. Opção Jeans, onde você encontra as melhores roupas, que me veste, faz meu look. Um abraço, Karina, Mari e toda a equipe. Dom Barbeiro, que está aqui com a gente também. Rafa, Patrick e o Preto, muito obrigado. Vou deixar o link deles aqui embaixo na descrição. E vocês tendo interesse aí, é só entrar em contato com eles. Bom, pessoal, hoje nós estamos muito felizes aqui com essa convidada que vai vir hoje bater um papo com a gente aqui. Hoje nós conversamos com a Ana Rita, gerente de operações do Cia Flor, o Mercado das Flores de Olambra. Ana Rita, seja bem-vinda. Um prazer tê-la aqui. Eu acho que assim, o comecinho a gente bate aquele nervosismo. Nossa, o que vai ser? Mas com o tempo aqui, a gente vai se soltando e eu não tenho dúvidas que vai ser um bate-papo sensacional. Bom dia, Hilton. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, Muito isso, prazeroso estar aqui conversando com você. E tranquilo, tenho certeza que a gente vai conversar muitas coisas aqui. Legal, legal. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai montar como se fosse uma timeline. Ok. Como começou toda essa... Porque a gente fala sobre empreendedorismo bastante, só que a sua parte também é gestão. Sim. Então quando começou na sua vida essa coisa de liderar? Já começou na infância, as amiguinhas começaram, vocês sentam aí que agora eu vou falar como começou isso? Realmente, Na escola, geralmente a gente tinha grupos para fazer trabalhos, que antigamente tinha bastante disso, Antigamente não tinha essa coisa de internet, então a gente tinha que ir na biblioteca pesquisar, então a gente se reunia aí na biblioteca gostoso, da cidade, muito gostoso. Dessa interação. Hoje em dia... Muito gostoso. Hoje em dia você fica sozinho na frente do computador, dá um Ctrl+C, Ctrl+V, copia e monta o trabalho. E antes não, nós tínhamos que ler, que copiar à mão. Então é só esse fato de você escrever, você já estava lendo, gravando. E daí a gente ia em turmas, em grupos, e sempre tinha que ser assim, olha, você faz isso, você faz isso. Então começou desse jeito, mas eu nunca assim me senti, que aquela coisa foi de vaidade. Orgânico, que foi aparecendo. E o ser humano realmente é assim, alguém tem que puxar. Porque senão, Exato. E sempre em grupos é normal surgir alguém que fala, não, eu vou fazer isso aqui, toma a frente das coisas, para sair, para ficar pronto. Exatamente. Então isso surgiu de uma forma natural ou assim, por necessidade? Você começou a... Eu acredito que de repente no começo até por necessidade, porque a gente tem que fazer alguma coisa, então vamos lá, gente. E naturalmente também isso já vem de dentro, a gente já começa por aí, Que legal. E assim, seus pais, você tem essa coisa de gestão justamente por ver seus pais, ou seus pais são de outra área? A minha mãe era professora. Professora. Então talvez seja isso. Ela deu aula para você em classe ou não? Ela deu, chegou a dar um período pequeno, mas deu. Caramba, conta então como que foi isso? Não, mas é tranquilo, Tranquilo? Ela era super assim... o mesmo tratamento aos outros alunos ela dava para mim. Mas eu também sempre fui uma aluna quietinha, nunca dei trabalho na escola. E ficava na minha também. E naquela época, se desse trabalho, o professor poderia corrigir com mais firmeza, Era mais rígido, mas não.
foi tranquilo, foi pouco tempo, mas Mas que aconteceu. privilégio, né? Você conseguir ter aula com a sua mãe. Isso, exatamente. Que legal. Então, e seu pai fazia o quê? Meu pai era representante comercial. Ele trabalhou uns tempos no banco e depois ele foi trabalhar como representante comercial numa empresa. Ah, legal. Então isso também vem um pouco da família, você acha que... Ah, sim, sim, né? A minha mãe, até por ser professora, né? Professora é o líder, né? Exato. E ela dava aula, ela deu muitos anos aula num bairro rural, lá de Pedreira, porque eu sou de Pedreira, né? Sim. Então ela ia com o carro dela, não tinha auxílio combustível. Não, na raça, né? E eu ia com ela às vezes. Estava de férias, ela ainda estava em período de aula, tinha que dar aula, então Sim. às vezes eu ia com ela e ficava lá andando lá no bairro. Ela deu aula em Entre Montes, em Pedreira. É um bairro rural de lá. Ah, um bairro rural. E daí eu ficava lá com ela, né? E via ela dando aula. Então talvez, né, seja isso que até motiva um pouco. Já começou ali você se... porque eu acredito que muito dos trejeitos, algumas coisas a gente acaba pegando das pessoas mais próximas, né? Até hoje. Da família, né? Exatamente. Que legal. E seu primeiro trabalho? Meu primeiro trabalho foi em São Paulo. São Paulo? Sim. Eu terminei a faculdade e fui trabalhar em São Paulo. Eu estudei em Minas. Eu fui para São Paulo trabalhar numa empresa de engenharia. Tá, deixa eu te perguntar então. De Pedreira, você fez Eu estudei em Minas. Fiz faculdade em Lavras, Minas Gerais. Sim. Fiz engenharia agrícola em Lavras. Ah, então você já estava... Muito interessante saber isso. Então você já fez algo pro segmento. Sim, pro setor agrícola. Sempre e me fala uma coisa. Disso. O que o engenheiro agrícola faz? As pessoas até confundem agronomia com engenharia agrícola. Acham que é a mesma coisa, né? Mas não é. A engenharia agrícola ela é voltada mais para a área de exatas no campo. Então, são os projetos. Então, o engenheiro agrícola ele tem uma abordagem de engenharia civil, que é a parte de construções. Ele tem uma parte de engenharia elétrica, que é a parte de eletrificação rural. Ele tem uma base de economia rural, que é montar os custos de produção. Otimização do processo. Sim, sim. Caramba. A parte de irrigação, os projetos de irrigação. Por né? exemplo, então, as culturas. Se um produtor do campo ele quer fazer um projeto, ele tem o engenheiro agrícola ele é indicado para elaborar tudo, esse projeto. Custos. Tudo, né? Faz a planta, memorial descritivo, tudo, né? Faz toda essa parte. O engenheiro agrícola ele não tem a ciência, ele não tem a formação da planta, solo, da parte assim de biologia da planta, do defensivo, adubo, essas coisas, da genética da planta, não. É a parte de exatas, de projetos, voltada para a ciência agrária. Fantástico. É um curso muito bom, muito bonito, um curso gostoso. Cálculos. Você tem noção assim de tudo. Você passa por todas as engenharias. Engenharia civil, elétrica, economia, hidráulica, parte hidráulica, sim. É um curso assim muito gostoso. Que é um curso não é muito conhecido, né? Porque é muito específico, né? Mas assim, é um curso... E você tem vários campos para trabalhar depois, né? Como que, por exemplo? Então, toda essa parte da parte de engenharia civil, da engenharia elétrica, da parte de irrigação, né? Você é bem abrangente. A parte também de administração, gerenciamento, né? Que é o que eu faço hoje. Tem um amigo nosso que ele trabalhava com leite, né? Daí ele falou assim, mas eu não estou na área. Daí, não, como que você não está na área? Você está na parte de comercialização de produtos agrícolas, então você está na área, né? Caramba, e bem abrangente, então. É um curso muito bonito. E aqui para nossa região também Sim, é um curso a gente tem interessante, né? A Unicamp tem engenharia agrícola, né?
Tem várias universidades aqui do Brasil. Muito bom. E a partir disso, você se formou? Sim, daí eu fui trabalhar numa empresa de engenharia civil em São Paulo, né? E depois eu estava em São Paulo, uma empresa da Olambra me chamou, porque eu morava em Pedreira. Eu fui trabalhar numa empresa da Olambra, de trabalhar com bulbos de palmas, né? De Santa Rita, de Sim. gladiolos. Depois eu saí, me casei, fui para outra cidade, fiquei lá um tempo, depois fui trabalhar em Campinas, numa empresa, num entreposto de comercialização de produtos agrícolas também. E fiquei em Campinas 18 anos. Tá. Você falou um nome bonito agora, um entreposto de comercialização de produtos agrícolas. Sim. Resumindo... É um local que o produtor vai vender seus produtos e o cliente vai comprar os produtos lá. Como se fosse um... Pode falar o nome? Ceasa, assim? Sim. Caramba, que nome técnico, hein? Sim. Gostei. Legal. E lá, então, podemos falar um pouquinho sobre o Ceasa? Podemos. Porque tem muita gente que sabe que tem, mas não sabe o que acontece lá dentro. Né? Sim. Entreposto de comercialização de produtos agrícolas. Caramba. Né? Genial. Tô aprendendo bastante, tá vendo? E o seguinte, lá dentro você começou a trabalhar... Eu já fui direto lá no mercado de flores, que os produtores de flores têm os seus espaços e vão lá e comercializam os produtos que eles produzem lá no sítio deles. Né? Tá. Então, só para me entender, dentro desse espaço você tem a parte de frutas. Sim. E lá fora na isso... Ceasa Campinas era a parte de frutas, sim, né? Então tinha o mercado de frutas e legumes e o mercado de flores. Tudo em anexo, tudo junto tudo assim? Tudo junto, sim. Só que setorizado, né? Isso, setor separado, não mistura frutas e flores, né? É um setor só de frutas e legumes e hortaliças e o outro flores, plantas ornamentais e acessórios. Daí eu trabalhei 18 anos lá, nesse mercado, por isso até anos. Que eu vim para o Ceaflor, sim, eu saí, fui trabalhar com o meu marido na parte metalúrgica, que não tem nada a ver com flores, e o Ceaflor, enquanto isso, estava sendo construído. Depois o pessoal me ligou, me chamou se eu não gostaria de estar vindo aqui, e como já era eu já tinha trabalhado há 18 anos, né, nesse segmento. Eu tinha um pouco de experiência, né? Daí eu fui e falei, eu vou. E poxa, que legal. Voltei aqui para a atividade de flores e plantas. Legal. E falando sobre esse lugar, eu queria saber, por exemplo, então o produtor rural... Ele tem um box lá, um repartimento dele lá, uma repartição. Sim. O Ceaflor é o seguinte... dizendo antes lá do Ceasa primeiro. Tá. A Ceasa... geralmente Ceasa, Ceagespes, eles são públicos. Então, ou Ceasas tem no Brasil todo. Exato. Né? Uhum. E daí ou é municipal, ou é estadual. Então é solo público. E nesses espaços as pessoas têm uma área que eles vão comercializar os produtos deles. Tanto o produtor quanto empresas. Né? Empresas também podem estar lá dentro. Sim. Aí no caso eles alugam um box, alguma coisa, esses produtores rurais ou não? Como que é? Sim, lá na época, eu saí de lá em 2014, né? Uhum. Então, lá na época se paga uma taxa e mais um rateio das despesas. Daí a pessoa pode levar lá seus produtos. Sim. E são divididos geralmente quando a gente fala em flores, aí flor de corte, agora, paisagismo. Tem que acontecer isso, né? Quando existe um mercado que comercializa esses produtos, essa setorização é muito importante, até para facilitar a própria logística interna
e o cliente já ir no segmento certo que ele está interessado. Então, vamos supor, se você divide um mercado, você divide um setor de acessórios, né, que são os produtos industrializados que você produz, né, acessórios para o segmento de flores e plantas ornamentais. Daí você tem o setor de flores cortadas, um setor de flores envasadas e um setor de plantas para jardinagem e paisagismo. Essa segmentação ela é importante, porque, vamos supor, tem um paisagista ou uma flora, ele já vai direto nesse setor, né? Então você facilita até, você otimiza o fluxo interno, por isso que você não pode misturar esses segmentos. Tem uma loja de presentes, de decoração, ela não está interessada em plantas, ela está interessada no setor de acessórios. Então as pessoas já vão direto nesse setor de acessórios. Sim. Um decorador que trabalha com eventos, né? Apesar de a gente estar nesses último ano com essa pandemia, que o setor de eventos é um setor que está sofrendo mais por não estar acontecendo os eventos. Pergunta para você mais técnica. Quanto que você acha aí que reduziu a venda de flores para eventos? Olha, de eventos foi 90%, né? 90%? De eventos mesmo, não está ocorrendo mais, porque assim, qual que é o tipo de produto que era mais adquirido para o setor de eventos? São as flores de corte. Flor de corte. Né? A flor de corte, hoje você pode adquirir a flor de corte, um profissional pode adquirir para fazer um buquê, né? Só que no Brasil não se tem costume de presentear com um buquê. Quando se presenteia algumas pessoas com flores, geralmente se presenteia com uma flor envasada, né? Uma orquídea no vaso. Deixa eu te perguntar uma coisa. E você falou que no Brasil nós não temos costume. Tem alguns outros países que tem? Tem países. O Brasil, o consumo per capita de flores aqui no Brasil, ele está muito baixo ainda quando se compara com os países, né, da Europa. Lá se costuma assim, consumir muito mais flores do que aqui no Brasil. Isso está mudando nos últimos anos, graças a Deus. A pandemia, agora, para o setor de flores envasadas e plantas para jardinagem, a pandemia foi extremamente, favoreceu muito. Deu um boom. Sim, deu. Eles não esperavam o produtor ou a empresa que trabalha com esses produtos vender tanto como eles estão vendendo agora. O segmento de flores de corte, o que eu estava falando antes, esse realmente sentiu muito por não ter mais os eventos, né? Porque o segmento de flor de corte, 90%, essas flores eram comercializadas para casamentos, para festas, recepção, né? Buffet. E então isso não está ocorrendo nesse de ano passado para cá, então ele sentiu bem. Mas o setor de flores envasadas, aquele produtor que é especializado em produzir flores envasadas ou plantas para jardinagem e paisagismo, esse segmento aí, ele deu assim um salto excepcional. E surpreendeu eles. Sim, nem eles estavam esperando coisa boa, isso, né? Em meio a tanta dificuldade, redução de muitas coisas, né? Exatamente. O porquê disso, né? Uma das possibilidades, né, causas desse boom na demanda desses produtos, as pessoas que tiveram que ficar em casa tiveram que arrumar algo para fazer. Sim, né? Eu vou arrumar meu jardim, nossa, faz tempo que essa floreira tá feia, vou colocar flores novas, ou quem tem uma chácara, vou lá na chácara cuidar fazer o meu jardinzinho lá, melhorar. E que assim, a gente vinha numa sequência de piloto automático. Sim, exatamente. A gente não tinha muito tempo para os filhos, aquele lazer de qualidade, para nós, para nossa casa, enfim. Então foi esse tempo, ele é ruim, claro, mas foi o tempo da gente desacelerar e cuidar da nossa casa. Sim, isso aconteceu também até na parte de construção civil, né? Exato. As lojas de construção civil também, eu estava vendo umas reportagens outro dia que
tinta, parte de tinta, né? As pessoas começaram a pintar a casa, reformar a casa. Então aqueceu. Né? Deu uma aquecida, né? Legal. É bom, né? Porque você acaba cuidando, né, do ambiente que você vive, deixando certeza. ele com um aspecto visual mais bonito, mais agradável. A gente entrou nesse foco pandemia, mas depois eu tenho uma pergunta sobre flor de corte e a gente volta. Mas vamos focar então na pandemia, que é algo interessante justamente porque é o seguinte, muitos executivos, pessoas acabam passando a maior parte do dia fora de casa. Fora de casa, exatamente. Então agora com essa vinda do novo tipo de trabalho que é o home office, sim. Então as pessoas se incomodam com coisas que antigamente elas nem ligavam, chegavam em casa. Não dava nem tempo de perceber, né? De ver o que estava ocorrendo. Então a pessoa quer alegrar o ambiente. Isso, exatamente. Aí ela vem pintando, renovando. E também, qual que é a importância? A gente sabe que uma casa florida, ela alegra o ambiente. Qual que é a importância das flores para o ser humano? Então, existem até estudos já comprovados cientificamente. Um ambiente que tem flor, que tem vasos, a pessoa não tem depressão, desestressa. Olha só. Isso, é extremamente positivo. Você já ouviu? Nossa, tem tanta coisa aqui que eu quero perguntar e vou perguntar para a pessoa certa. Pode perguntar. Olha, eu não sei você, mas eu cresci numa cidade selva de pedra, né? Que as pessoas falam. Então depois que eu vim pro interior, parece que coisas que não faziam sentido na infância para mim hoje fazem muito mais sentido. Um pôr do sol, um contato mais direto com a natureza. Isso ninguém me ensinou, mas parece que o ser humano ele procura coisas assim. Parece que quando ele está diante da natureza é algo diferente. E isso dá um impacto muito grande. São coisas que faz bem, né? Parece gente, que é do ser humano mesmo. A alma sorri. Exatamente. É isso aí. Fantástico. Mesmo. Outra coisa que eu ia te perguntar. Vamos entrar pro lado mais místico, que eu acho que a gente precisa dar um pouco de risada. Por exemplo, tem gente... você eu acho que conhece muito mais da parte técnica da planta, alguma coisa assim. Você já viu falar que as pessoas usam? Muitas vezes lá no Ciaflor, quando eu fui, passava assim um carrinho por mim, um cheiro de arruda. Então assim, as pessoas usam a arruda como decoração, mas também como simpatia. Fala um pouquinho para mim do seu conhecimento dessas plantas e dizem que eu vou colocar pimenteira ali porque se alguém bater o olho seca. Isso aí já, né, é uma cultura antiga que determinadas plantas afasta mal olhado, né, afasta as energias negativas. Exato. Quem acredita, ótimo, né? Respeito. E tem plantas que são aquelas 7 ervas, né? Que vende bastante, que vem a espada de São Jorge, conta um pouquinho. A pimenta, a arruda. Um kit. Dentro do vaso chama vaso de 7 ervas. Nossa, que legal. E daí as pessoas compram para isso. Dentro do vaso vem espada de São Jorge, pimenta, arruda, vem mais algumas outras plantas. E a saída né? disso, por exemplo, dessas plantas, porque tem vários, né? Para vários segmentos, até religiosos. Por exemplo, tem igrejas evangélicas que tem um tipo, a gente gosta desse tipo aqui para decorar. Sim. Aí tem outros segmentos, por exemplo, de matriz africana, que gosta de tal. Sim. Vocês atendem... Eles acreditam, já tem aquela cultura de que aquela planta... né, acaba com a má energia do ambiente, né? E a gente respeita. Sim, e assim, claro. For pro bem, claro, né? Ótimo. sim. Que seja feito. E o que é engraçado, se as plantas têm uma energia, eu acho que acredito que talvez, se ela proporciona o bem-estar, sendo uma planta neutra, eu acho que também potencializa aquelas que as pessoas acham que
Eu acho que vai muito da sua crença, né? Sim, exatamente. Só que é o seguinte, a arruda ela tem um cheiro marcante, né? Tem um cheiro forte. Se ela exala o cheiro se você apertar a folhinha Exato. dela. Se você não mexer com ela, ela fica, né? Você não sente, né? A não ser que você chegue muito perto. Legal, a gente vai retomar sobre isso. Nossa, tanta coisa legal. E eu queria que você falasse, por exemplo, igual você estava comentando que tem que setorizar as coisas, né? Então ali a gente pode considerar que as flores de corte são um produto perecível? Sim, na verdade, assim, flores de corte perecível, flores envasadas também, você tem que ter o cuidado de molhar, deixar no ambiente correto, se ela... Controlado, né? Né? Tem flores que são para sol, tem flores que são para meia sombra, tem plantas para dentro de casa. Olha que interessante que você falou. Você falou algo que, por exemplo, a pessoa vai lá no mercado, sei lá, em algum lugar, compra uma planta e fala, mas eu comprei e morreu. Eu tô com energia ruim, não sei o que. Não, na verdade ele não se atentou ao que você falou. O local certo. De sombra, você põe no sol. Logo 8 horas da manhã. Isso é muito importante, né? Cada planta tem sua característica e você tem que saber cuidar. Então, quando você vai comprar, perguntar, ter informações, perguntar para o vendedor, essa planta é de ambiente interno, ambiente externo, ela pode tomar vento. Às vezes a pessoa tem um apartamento e compra uma planta, uma samambaia, por exemplo. Se você colocar uma samambaia num local que tem muito vento, ela não se adapta. E acaba morrendo? Acaba morrendo, né? Só até o vento, então, interfere. Sim, né? Tem plantas que, assim, ela tem que estar num local de boa luminosidade, mas isso não quer dizer que é sol direto. Tem que ser um ambiente claro. Então, claro, a gente já imagina sol, mas não pode ser um local com o sol direto. Então, tem que ficar próximo a uma janela, né? Que daí é um local com boa luminosidade, mas que não incida o sol diretamente sobre ela. Então, isso é importante saber. E geralmente, assim, tem muita informação na internet. Você pode até comprar uma planta e depois você procura na internet. Lá você vai né, ter essas informações. Se você não conseguiu coletar isso quando você comprou do vendedor, aí na internet você vai saber, ela é de sol, é de sombra, de meia sombra. Tem planta que pode, assim, ela é de meia sombra. Então você pode ter um período com sol, outro período tem que ser de sombra. Outra coisa importante, daí a pessoa, eu acredito que se nós seres humanos temos uma quantidade X de água por dia, a pessoa vai e afoga a planta de tanta água. Tem planta que não gosta de muita água. Então, né? olha e geralmente, assim, a maioria das plantas, você não precisa que você compra, né, para um vaso dentro de casa. Não precisa todo dia estar molhando. Você pode molhar um dia sim, um dia não. Não encharcar. Exatamente. Né? Não encharcar a planta. Você coloca a mão, você vê que está úmido o substrato, tá ótimo, não precisa, você molha no dia seguinte. Quando você coloca a mão e você vê que o substrato está mais seco, daí sim você tem que jogar água. Então, um dia sim, um dia não. As pessoas, né, aquilo que você estava falando até, eu não compro planta porque dá trabalho. Não dá trabalho, planta. É muito tranquilo. Tem que saber. Você, só esse fato, assim, né, de você estar com a planta lá, eu vou molhar hoje, de você regar, já é uma forma até de você desestressar. Exato, né? Um condicionamento. Eu vou ver essa planta, ela tá com a folhinha amarela, eu vou tirar essa folhinha amarela, né? E rega a planta. Eu falei dos estudos, né, do estresse. Exato. Também tem outros estudos que cidades arborizadas, os índices de criminalidade são baixíssimos. Olha, então, até para os municípios, sim, ter uma política de arborização urbana, de manter as praças, os parques, né, com bastante árvore, planta, o índice de criminalidade é baixo. Então, auxilia até nisso. Olha só que interessante. Sim, o poder... ruas arborizadas, né, diminui a temperatura. Então, naqueles janeiro, dezembro, que é aquele calor
imenso, né? Quebra um pouco se a você temperatura. entra, a gente sente isso. Claro. Você entra numa rua arborizada, a temperatura já cai. Né? Fora que- Ruído, as árvores também, elas, um local, cidades grandes que nem São Paulo, que você veio de São Paulo, Sim. né? Aquele ruído de carros, de veículos, as mata um árvores, pouco? elas acabam Absorve. absorvendo esse ruído. O barulho até é menor. Isso tudo já está assim, comprovado cientificamente. Que legal. E outra, passa um aspecto mais aconchegante, Sim, né? muito mais gostoso. Exatamente. Quantos benefícios. Né? Isso. O que a gente assim, né, observa hoje, existem as árvores certas para plantio em calçadas, né? Você não pode estar plantando qualquer árvore, porque realmente a árvore, ela tem dependendo da árvore, ela vai ter um porte mais alto, E às ela vai vezes- atrapalhar a fiação. Você tem que plantar árvore no lado da calçada que não passa os postes, os fios. Sim, A exato. mesma coisa as raízes, né? Isso que eu ia te falar. Às Isso. vezes você planta, às vezes ela nem sobe tanto, mas levanta toda a calçada, por né? isso que você tem que plantar a árvore certa, correta para calçadas. E essas informações hoje a gente encontra assim na internet, as melhores árvores para plantio em calçadas. Você Então- vai encontrar que a raiz dela não é tão danosa, já é uma raiz que cresce mais para baixo. Você está me dizendo então que tem árvores próprias Para para calçada. pra calçada? Exatamente, sim. Que ela não vai levantar ali. levantar a calçada, não vai danificar a fundação de casa, ela não tem aquele porte muito alto que vai daí atingir fiação. Olha que Sim, interessante. e tem muitas espécies hoje. E geralmente, assim, Muito os bom. municípios, né, na prefeitura, tem o departamento de arborização. Você pode até ter essa informação com o seu município. Vários municípios hoje em dia têm seus viveiros que já produz a muda certa. Pra esse, no caso né, você tipo, pode solicitar. Pode solicitar para a prefeitura. Olha né? que interessante essa Sim, informação, tem porque muitos muita gente não municípios. sabe disso, né? Sim, tem várias cidades que né, tem seu viveiro. Eu quero. E eles acabam doando as mudas, eles nem cobram. Eu quero pôr uma árvore na minha calçada. Ó, tem essa muda, essa que já é própria mesmo para calçada, né? Que legal, fantástico. Sim, é um segmento assim, flores, plantas, que tem é muito benéfico, né? A gente que está dentro desse segmento acaba assim, é suspeita para falar. Mas flor e planta é um produto que não tem rejeição, todo mundo gosta, né? Exato. E agora uma coisa que você vai ter muito mais propriedade para falar, da parte técnica, mas também por ser mulher. Qual a relação da mulher com flores? Porque eu já teve situações, você presentear alguém com flores e a pessoa se emocionar muito. Sim. Fala um pouquinho disso pra mim. Para a mulher, a flor é a amiga, né? Toda mulher gosta de flor. Difícil as mulheres que não gostam de flor. Talvez ela até fala que não gosta porque ela trabalha muito, ela não tem tempo de cuidar, mas ela gosta, é que ela não tem tempo de cuidar. Né? Sim. E o que a gente observa também hoje em dia, que eu vejo lá no Céu Flor, que eu já via antes, né, que eu trabalhava já com isso, os homens também estão... Posso né? te contar uma coisa? Pode. Uma vez eu ganhei um buquê de rosas. Gostou? Eu fiquei, assim, me pegou de surpresa, porque eu nunca tinha recebido, mas Sim. foi uma coisa, um gesto maravilhoso. Sim, né? Tanto é que eu tirei foto e tem até hoje, assim, falei, poxa, não é muito comum não é. de receber, né? mas foi de um carinho grande, assim, que me tocou bastante. É isso que assim, você né? falar, da flor, presentear alguém com flores, tá demonstrando o carinho imenso que você tem pela pessoa. Caramba. Né? Então, deixa eu te perguntar, se eu tiver aí, cortejando uma moça, cortejando é palavra muito antiga, né? Paquerando uma moça. Isso, eu acredito. E, por exemplo, qual flor seria ideal pro primeiro encontro, assim? Então, um buquê é o que mais... Rosas.
Existe vários tipos de flores de corte, né, no caso, que a gente chama que são as flores comercializadas em maço, né? Rosa é o carro-chefe, todo mundo gosta de rosa, né? Mas quando você vai numa loja, numa floricultura, que ela vai elaborar esse buquê, ela vai te mostrar, te sugerir também, existem outras flores que você pode complementar nesse buquê. Sim, né? Porque também eu acredito que a pessoa, quando vai, né, querer conquistar alguém, não vai dar algo que também... Uma flor, por exemplo, eu acho que tem uma intenção, né? Se a pessoa der uma flor é uma coisa, por exemplo, você vai sair com uma pessoa, sei lá, ao invés, por exemplo, tem a... Como que chama aquela flor? Orquídea. Entre uma orquídea e um buquê, qual seria a mais próxima de eu falar, poxa, gostaria de algo contigo, enfim? Vai depender da pessoa, né? Porque depende. Geralmente as orquídeas elas são comercializadas no vaso já. Exato. Né? Então você vai dar uma orquídea de presente, ela já vai estar no vaso. Claro, a pessoa vai colocar na casa dela, ela tem que irrigar tudo. A flor de corte, o buquê, no caso, já é a flor de corte. Sim. É a mesma coisa, ela vai receber, ganhar, e na casa dela ela vai ter que colocar no vaso com água. Mas assim, qual o que tem mais impacto? Assim? É difícil falar, né? Depende da pessoa, da personalidade da pessoa. Que tem pessoas que amam orquídea, né? Então, ela vai ficar extremamente contente em ganhar a orquídea. E outros que um buquê também é maravilhoso você receber um buquê de flores, né? Imagino que tem toda a composição também. Tem E outra, está no imaginário popular um buquê de rosas, né? Sim. Todo trabalhado, eu acredito que tenha um impacto muito grande também, né? Sim. Quando a gente assim já ouve buquê, já vem à mente rosas, né? E é aquilo que eu falei, que hoje em dia existem várias flores para complementar esse buquê, né? Para ser colocado junto. E as floriculturas hoje, elas confeccionam Estão inovando buquês bastante. Maravilhosos, sim. Até eu que estou no segmento, às vezes eu vejo uns buquês e falo, nossa, que coisa maravilhosa, né? Porque daí eles colocam rosa, acabam colocando uma folhagem, uma astroméria, e assim vai, né? E monta aquele buquê maravilhoso, combinando as cores das flores, né? Porque o bonito é isso, é cor, é vida, né? Sim, a combinação. Então, e hoje também tem, e eu já vi algumas coisas, as flores modificadas, tem aquela que tem parece vários tinta. processos, né, de tingimento de flores, né? Orquídeas, rosas, né? Sim. É inovação, tecnologias. Né? Isso tem crescido? Tem crescido. Antigamente não tinha, né? E as pessoas, para inovar, trazer algo diferente. Isso, né? O produtor testa uma coisa, testa outra, né? E o mercado acaba aceitando, absorvendo. Né? Legal. Então a gente parou, estávamos falando do Ceasa, né? E sua vinda para cá. Sim. Então assim, queria saber dos seus principais desafios, porque a gente está falando de 18 anos atrás, talvez para você como mulher, eu quero saber dos seus desafios. Sim. Hoje a gente tem, né, uma consagração daquilo que você construiu. Sim. Então hoje é um outro impacto, mas eu queria saber, no começo, talvez produtor rural, essas coisas, um povo mais simples, talvez que não esteja tão aberto a mudanças, a inserção da mulher no campo também. Queria que você falasse um pouco melhor sobre isso. Olha, Hilton, eu não tive nenhum problema quanto a isso, sabe? Por ser mulher. Foi muito, muito tranquilo. Tanto na outra empresa que eu trabalhava, quanto agora no Ceaflor. Agora a maioria das pessoas já conheciam o meu trabalho lá, né? Sim. Anterior. Então isso ajudou bastante aqui no Ceaflor. Ah, é? Sim.
como mulher, e nunca assim, na minha vida, sem ser na vida profissional, minha vida social, eu nunca tive problema assim como mulher. Por eu ser mulher, eu ter dificuldade, né? Nunca pensei assim, se eu fosse homem era diferente. Nunca me passou isso pela cabeça. Que bom, e outra, porque você também vai e faz. Eu fico quieta do meu jeito e faço, né? E atendo e conversa e resolve, que é o que tem que acontecer mesmo, né? Sim, e eu acho que o que falta na vida são pessoas que resolvam problemas. Tem problema gente que, a gente tem que ter, né? Vai ter sempre e tem que resolver. O que a gente fala aqui entre nós que é ruim quando as pessoas arrumam um problema para cada solução. Daí é complicado. Entendi, é difícil. Então, assim, pessoas que vão e resolvem os problemas, é muito bom estar com pessoas assim, lidar com pessoas assim, não é? E tem que ser prático, né? Objetivo, aquilo, e resolver aquilo na hora. Se aparecer alguma coisa futuramente a gente resolve também. Isso é na nossa vida toda, vida profissional, social, na família, né? E sempre com essa tranquilidade ou não? Eu acho que sim. Porque eu percebo que você também... Acho que sim. Bem calma. Porque se você ficar nervosa, você não consegue resolver a situação, né? Então você tem que manter... E às vezes, não tomar decisões na hora que você está nervoso. Porque às vezes você vai tomar a decisão errada, né? Esperar passar um pouquinho, assim, respirar fundo e eu agora... postei algo hoje pela manhã, assim, 6 lições para a vida. Daí tem em público, controle sua postura. Em momentos de grande estresse, nunca tome decisões precipitadas. Isso é uma coisa que a gente tem que se policiar sempre. Ainda mais você com a responsável por gerenciar algo tão grande, não é? A gente tem que ter muito pé no chão, né? Tem que ter uma postura assim séria e conhecer, né? Conhecer bem o que está acontecendo. Porque às vezes as pessoas que estão do lado, a gente que está administrando, a gente está olhando daqui de cima para baixo, né? Então nós estamos olhando para todas as atividades envolvidas. Então, às vezes, uma pessoa que está aqui embaixo chega para a gente e fala assim, devia fazer dessa forma, mas ela só está tendo a visão desse ângulo aqui. Ela não está tendo do todo. Então, se a gente tenta explicar, olha, desse jeito não vai dar certo, porque a gente tem essas outras situações, né? Então, às vezes, você não faz desse jeito, ela fala assim, ninguém resolve nada, porque eu falei para fazer isso, ninguém faz. Mas não é assim. É porque no nosso entendimento, a gente que está aqui na gestão, no gerenciamento, sabe que vai dar certo só para ele, mas para cá não vai dar. Então, por isso que essa parte de gestão, né, de liderar, você tem que observar de cima e todos os ângulos. Caramba! Né? E então, assim, agora vamos trazer um pouquinho para cá esse novo desafio seu, que é o fazer a gestão do CEA-Flor, né? Sim. Então, você também, além de fazer a gestão, você tem que coordenar as situações de conflito. Isso tem bastante. Eu quero, assim, né, deixar claro que não sou eu sozinha, né? Exato. A gente tem uma equipe, uma diretoria, né? Graças a Deus, assim, a nossa equipe é muito boa, a diretoria também já é do segmento, então já entende muito, né? Tem o know-how, né, que a gente fala. Exato. Você acha que esse olhar técnico, esse know-how, faz toda a diferença na hora? Sim, claro que faz. Você precisa conhecer, né, saber. Porque que nem lá, né, o CEA-Flor. Lá a gente tem, olha, com o que a gente trabalha. O produtor, que é o pessoal que está lá no sítio, né? Empresas que vão comprar lá de várias cidades. Então, desde uma cidade pequena até uma cidade grande.
empresas de vários estados. Então, olha, culturalmente, cada um tem sua característica. Seu temperamento, né? Isso, né? A personalidade de cada um, costumes, culturas. Tem o pessoal do Sul, o pessoal de Minas, o pessoal do Nordeste, né? Brasil todo. Brasil todo vai ao Seaflor. Então, são vários, né, tipos de que a gente tem que trabalhar, né? Mas é tranquilo, dá certo. A gente visualiza, olha, essa situação aqui, vamos começar a fazer dessa forma, porque a gente já viu, já percebeu que é o necessário. Então, assim começa, né? Ele faz aqui, faz ali, faz ali. O Seaflor é um empreendimento novo, começou em setembro de 2019 a funcionar. E graças a Deus, é aquilo que a gente estava conversando antes, né? Para o segmento foi bom. E a gente está dando certo, a gente já está ampliando. Olha só que legal, e saber que o processo de ampliação está vindo num período difícil para todo mundo. Então, você vê que até em momentos ruins a gente cresce. Sim, dizem, né, que é na crise que a gente cresce, né? Exatamente. Porque daí você tem que dar uma chacoalhada. O que assim, nós aqui há 6 meses atrás estávamos em uma outra interação, né? Sim, outro tipo de interação, né, Hilton? Você vê como que são as coisas, né? Isso aí. Me fala outra coisa, com relação à pandemia, vocês tiveram que se reinventar? Como que foi esse processo para vocês? Sim, a parte nossa da administração, né, é administrar. A gente diz administração de condomínios. Exato. É fazer a gestão para que a comercialização interna ocorra da melhor forma possível, né? Mas muitos produtores, sim. Hoje em dia, até com a tecnologia, o WhatsApp, então isso agilizou, né, todo o processo de interação entre vocês. De compra, né, de vendas. Até de compra e venda? Sim, porque hoje em dia o cliente já passa para o produtor o que ele está necessitando, o produtor já chega lá no Seaflor com as mercadorias separadas, os pedidos separados, em carrinhos, né? Olha que legal. Então, foi assim, tá muito bom. Essa ampliação do Seaflor, o Seaflor está sempre preocupado, tanto com o bem-estar do seu locatário, que é aquele que tem a cessão de uso de um espaço lá, quanto do cliente que está indo até lá comprar os produtos, né? Essa ampliação foi pensando neles. Foi observado nesse período que nós necessitávamos de mais vagas de estacionamento, tanto para o caminhão quanto para o veículo pequeno. E o nosso atual locatário, ele estava necessitando de mais espaço para deixar os produtos deles. Então a diretoria já percebeu isso e já nós temos que ampliar, não dá para ficar como está. Poxa, que interessante também que até o processo de melhoria contínua de vocês... Sim, foi em menos de 2 anos, né? Nós começamos em setembro de 2019, em 1 ano e meio a gente já está com um pier novo funcionando. Já para final do ano já vai estar quase pronto a ampliação. Hoje são 676 boxes. Vai ser ampliado, está sendo construído mais 270 boxes. Hoje é uma área... Vai para 946. 946. Sim. Então hoje nós temos uma área coberta. Essa comercialização toda ocorre, né, dentro de uma área de 44 mil metros quadrados. 44 mil? Sim. Com ampliação, vai para 65 mil metros quadrados. Isso em 2 anos? Em menos de 2 anos, em 2 anos, né? Até ficar pronta essa ampliação, o Seaflor já vai estar com 2 anos de funcionamento. Uau! Então, a diferença do que eu exercia antes, a gente está agora no setor privado. Então é mais fácil a tomada de decisões, é mais rápida, sim, né?
Porque no setor público tudo passa por processos licitatórios, então já é mais demorado. No setor privado já é mais fácil você tomar decisões e pôr em prática. Sim, fica mais rápido essa resposta, Sim, né? fica. Porque assim, e lá, por exemplo, numa repartição pública, essa licitação geralmente é um processo burocrático grande? Não é que é burocrático, ele é um processo que tem que existir porque a Exato, lei sim. exige isso, né? Então, hoje é por causa da legislação atual. A lei exige e tem que ser cumprido, Sim. não tem que ser fora dela, não Sim. pode ser fora da lei, né? Então, às vezes, isso dificulta ou atrasa Isso algumas. Acaba Porque atrasando a alguma coisa que burocracia- você precisa para já resolver logo, Sim, né? e a burocracia ela é uma coisa existente em todo empreendimento. Mas assim, igual você falou, o tempo de resposta entre uma solicitação e a confirmação dela geralmente é um pouco mais extenso. Sim, acaba sendo, porque você tem a parte legal a cumprir, né? Você tem que estar dentro da lei. Então, acaba demorando um pouquinho, porque a própria lei às vezes fala, né? Há um processo licitatório, você tem que deixar determinado tipo de compra com uma carta convite aberta em 30 dias. Isso está na lei, né? Às vezes as pessoas não entendem, mas isso é lei, você não pode deixar por menos tempo. Então, eles têm prazos, tem que seguir né? à risca, né? Todos os procedimentos. Isso. E já no setor privado, é uma empresa, né? Privada, as empresas aí fora. Você já não precisa, né, cumprir esse tempo. Então, é muito mais rápido. Muito mais rápido. E para você, quais são os principais desafios hoje que você enfrenta, assim? Alguma coisa que você pode expor aqui pra gente? Tá. Assim, esse segmento, um local, uma central dessa, né, de comercialização de flores e plantas, a gente tem que inovar, tanto a parte de comercialização, de carga. Isso a gente tem que estar criando situações novas, que agilizem, que otimizem isso, né? Que é aquela coisa de a pessoa pegar do box e levar lá no caminhão. Então, se a Flor está preocupado com isso, e a gente está com alguns projetos para sempre melhorar esse processo de escoamento. Esse processo, sim, exatamente. Porque a gente, vamos imaginar aqui, e até um tempo atrás a gente vê caminhões que vêm de fora do país, né? Acontece, um pouco acontece. Então, o que na cabeça deles, poxa, eu queria carregar o mais rápido possível e ir embora. Então é isso que hoje sim. E a própria entrega, né, de mercadoria, do box para o caminhão, né? Então a gente está preocupado com isso, nós estamos assim pensando com projetos para melhorar isso, facilitar essa logística, essa carga, para acontecer isso mesmo, para o caminhão, quanto antes ele ir embora, melhor, né? E para vocês também, porque sim, é um fluxo, acaba assim. como se fosse mesas de um fast food. A pessoa senta, come, já levanta, vai embora, ocupar o espaço, sim. Então esse processo é o que está em melhoria sempre contínua. É o que a gente está preocupado, nós temos projetos para melhorar ainda mais isso, né? E aos pouquinhos a gente vai colocando em prática. Muito bom. Isso. Muito bom. E outra coisa que eu ia te perguntar, e hoje a procura para box lá dentro? É muito grande. É muito grande? É um segmento assim, a comunidade, a população não tem noção do quantos produtores, né, existem produzindo flores e que não estão só aqui na região de Jaguariúna-Lambra. Nós temos várias regiões assim que têm aglomerados de produtores, tanto no estado de São Paulo como no Brasil todo. Sim. Aqui em São Paulo a gente tem grandes regiões também que produzem flores.
Tem, né? Olambra, aqui, Sim. muito forte. Nós temos os municípios de Atibaia, Bragança Paulista, depois a gente tem a região de Biúna, Cotia, mesmo São Paulo tem a região lá de Parelheiros, que também tem uma grande produção, sim, de produtores com plantas ornamentais. A região de Paranapanema também é uma região produtora de flores. Puxa, e depois saindo daqui do estado de São Paulo, o Rio de Janeiro também tem uma produção de flores. Rio de Janeiro? Rio também. Os estados do sul, Santa Catarina, Joinville, Guarapuava. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falando disso, porque eu penso aqui, né? Rio de Janeiro, praia, sul, mais frio. Então, assim, tem plantas características de regiões? Sim. Assim como frutas, então? Sim, exatamente. Determinadas. A região de Registro, aqui no estado de São Paulo. Lá é uma região mais úmida. Chove mais. Então já é uma região propícia para o cultivo, né, de flores de solos mais úmidos, mais. Então isso existe também, né? Agora, quando você produz uma flor fora, né, da região que você está, mas você quer produzir aquela flor que tem características que a sua região não oferece, climáticas, vamos supor, daí você coloca ela numa estufa. Aí você vai ter que fazer um ambiente controlado para que... exatamente. Né? Fantástico, fantástico. Isso. E, assim, dentre todas as flores aí, estamos falando, eu acho que talvez as que saem mais, tem alguma delas que se adapta? Por exemplo, se você plantar no sul, ela dá, aqui, sudeste, região do Rio de Janeiro. Até tem. Tem. Atualmente, assim. A grande maioria? Tirando a grande maioria. Pode ser que uma ou outra não, mas a grande maioria acaba. Porque todas as plantas, né, que estão aqui no Brasil, elas já foram aclimatadas aqui ao nosso ambiente. Adaptadas, né? para cá. Sim. Então você acaba. É claro que você não vai plantar uma hortênsia do sul, né? A gente vê até fotos quando a gente vai para Blumenau, né? Hortênsia. Sim, já é uma planta mais um clima mais frio. Você não vai plantar no Nordeste, né? A não ser que seja um ambiente controlado. Mas isso existe, foi aquilo que eu falei, né? Uma minoria, mas a maioria ela está aclimatada para as regiões do Brasil, principalmente as plantas assim, palmeiras, né, arbustos, forrações. Mas é aquilo que eu falei antes. Hoje em dia as pessoas assim, se ela falar assim, eu não vou comprar flor porque eu não sei como cuidar, só procurar na internet. Né? Hoje em dia tem tutoriais, né? Sim, e assim, tem toda essa informação. Eu quero. Você vai visitar uma cidade, por exemplo, você vê uma flor lá bonita. Pergunta o nome. Será que vai lá na minha região? Entra na internet e vê, né? Essa planta é para qual região? Espera aí, é uma região assim, assado? Igual o meu aqui, então acho que vai dar, né? Hoje a gente tem como ter informação. Antes não tinha, né? Mas hoje em dia a gente tem. Era muito difícil, né? A não ser que você tivesse uma enciclopédia voltada para isso. Isso, Mas hoje em dia, poxa, tem muita gente fazendo review, né? Compra plantas e também a oportunidade nós temos aqui de você falar sobre suas lives lá, né? Que vocês fazem. Sim, a gente, a Flor faz, né? Geralmente nas datas comemorativas. Dia dos Namorados, né, Dia das Mães, a gente está sempre com lives, contratando os profissionais, já que trabalham há anos com isso, né? Já tem uma bagagem, uma experiência incrível e a gente faz as lives. Sim. Pode ser assistida pelo nosso Instagram. Legal. Daqui a pouco você
passa suas redes e fala para mim o que a pessoa vai esperar dentro das lives, o que acontece? Então, ela pode aprender até a trabalhar com as flores, né? Ah, é? Porque só o fato de você estar, os profissionais que a gente contrata, eles, né, estão ensinando você a manusear as flores. Ah, na prática eles ensinam, então? Sim, né? E As tudo lives gratuito? é gratuito. Olha que legal. As nossas lives são gratuitas. Olha Não isso. precisa... Então as pessoas vão ter a possibilidade de aprender com profissionais da área. Sim. Se ela quiser trabalhar, fazer um arranjo em casa. Olha que legal, então. Numa floricultura, compra as flores e monta na sua casa. Muito bom. Aproveita então, fala as redes sociais aí. Nós temos o site www.ceaflor.com.br e o Facebook, né? Ceaflor, e o Instagram também, Ceaflor. Ceaflor? Isso, Ceaflor. Às vezes as pessoas pensam que é Ciaflor, né? Ah, é Ceaflor. CEAFLOR. Só digitar lá, você já vai aparecer Bacana. as nossas redes. E lá, no caso, as pessoas conseguem ver o cronograma das lives, quando elas acontecem, mais informações. Geralmente as lives sempre estão acontecendo nas datas comemorativas, né? Sim. Então nós tivemos agora o Dia das Mães, depois o Dia dos Namorados, tá? Provavelmente pode ter alguma agora no Dia dos Pais, porque é aquilo que a gente estava conversando antes, né? O homem também gosta de ganhar flor. Poxa vida, com certeza, né? Então... E outra, e fica o desafio, mulheres, filhas, enfim, façam uma surpresa, dê um buquê para os seus pais, para os seus amigos. E vejam, seu avô. Exato, e vejam a reação. É algo que nenhum homem está esperando, na verdade, né? Isso, exatamente. Surpreende mesmo, né? Exato. E é aquilo que a gente conversou também, uma forma de você demonstrar um carinho. Com certeza, pela pessoa. Porque indo para a área também da gastronomia, culinária, as pessoas falam que cozinhar para uma pessoa é dizer o quanto você gosta dela, né? Sim. E já pensou então? E tem outras formas. Você dar uma flor para alguém. Sim. Isso representa. Tanto é que, poxa, quem nunca viu, né, uma pessoa receber flores e se emocionar e chorar. E isso é bom quando a gente surpreende alguém de forma positiva, a ponto dela se emocionar, né? Marca, né? É um momento que marca. Com certeza. Acredito que você lembra aí seus primeiros presentes relacionados a flores. Sim. Marcante, né? Muito marcante. O que eu vou te pedir? As pessoas que estão vendo nosso bate-papo, deixa uma dica para as pessoas que gostam dessa área. Lembrando que nós estamos numa região que isso é muito promissor, né? A área... Sim. Dessa área de flores aqui. Então, o que você pode dizer? Então, coloquem flores nas suas casas, nos seus ambientes de trabalho, porque você vai perceber, notar a diferença, até no seu próprio comportamento, nos seus sentimentos, o quanto isso vai te fazer bem. Sim. Né? É muito... Eu falo que a gente que está no segmento, a gente é suspeito a falar, sim, mas é verdade. É uma coisa assim... hoje em dia está na moda aquela tendência do Urban Jungle. Urban Jungle? Isso. Flores dentro de casa, principalmente folhagens. Aquelas flores, elas não dão flores, mas é o verde mesmo. Como aquelas paredes verticais, assim, paredes verdes? Sim, também. E mesmo no vaso... Né, uma monstera, uma samambaia, uma avenca, um filodendro. Sim, então essa tendência se chama Urban Jungle. Está ocorrendo tanto na Europa quanto aqui no Brasil. Então a gente pode até observar assim, né? Às vezes você vai nas casas e nos apartamentos principalmente. Que legal! Que é aquilo que a gente estava conversando antes das pessoas dentro de casa, trabalhando Sim. em home office. Tem um espacinho branco lá, né, num cantinho assim, a pessoa já pensa
nossa, colocar uma folhagem ali ia ficar bonito. E Legal. realmente dá outro aspecto para o ambiente. E até assim, você pode até fazer uma experiência. Você coloca lá, deixa um mês. Quando você tira de lá, parece que o ambiente está faltando alguma coisa. Falando, não tá legal isso aqui, tá faltando alguma coisa aqui. Olha só. Era a flor que estava lá. Que legal. E deixa eu te perguntar, hoje então, se a pessoa, ouvindo o que você falou aqui, da tendência Urban Jungle, Sim. ela for no Cia Flor, ela vai ter todo o suporte para fazer isso? Ela encontra vários tipos de flores. Exatamente. Fantástico, muito bom. Exatamente. E eu quero que você deixe uma dica para as pessoas que estão aí trilhando os passos que você trilhou na área profissional. Tá. O que elas podem fazer? Tá. É assim, olha, né, por mim, tem que fazer, faça. Né? Faça bem feito para não ter que ser refeito. E dê ideias, queira trabalhar em equipe. É isso que acaba dando certo. E às vezes muitas pessoas entram numa empresa assim, eu sou um funcionário novo, eu quero dar uma ideia mirabolante para ser promovido. Não, às vezes assim, você trabalhando, fazendo bem feito o que você tem que fazer, a sua função, já é um passo para a sua promoção. Né? Porque são as pequenas coisas que você vai estar fazendo que vai gerar o grande. Não é você ficar esperando ter uma ideia mirabolante para apresentar para ter uma promoção na empresa. É fazer aquilo bem feito. É um passo para você criando situações novas que você precisa mudar. Daí a hora que você vai olhar para trás e falar assim, nossa, era desse jeito e olha agora o que a gente criou aqui. Interessante, porque também os funcionários às vezes pensam, meu supervisor aqui, meu superior não está olhando o que eu faço, não está olhando. Está sim, está olhando, gente. Isso aí, isso foi muito importante se você falar, que às vezes os funcionários pensam isso. Gente, quando a pessoa está na liderança, ela está olhando o que você está fazendo. De bom ou de ruim, sempre. Ela está olhando, ela pode até às vezes não falar, mas ela está vendo. Muito interessante. Então, galera, olha só que interessante o relato de uma pessoa aí que está fazendo a gestão já há muito tempo. Tenham calma, tenham paciência, porque às vezes as pessoas querem também para ontem. Exatamente. Então construa algo, né? Tijolinho por tijolinho. Exatamente. Que a hora da promoção chega. Isso, exatamente. Foi assim contigo? Foi assim comigo. Eu não cheguei já no cargo de gerência. Olha só que interessante. Mas, né, eu fui fazendo, a gente vai fazendo, bem feito, né? Eu acrescento uma coisinha aqui, porque às vezes a pessoa quer mudar, um projeto mirabolante, você tem que mudar toda a cultura da empresa, isso é difícil, né? Então vai assim, com os passinhos, né, criando coisas pequenas, hora que você vê aquilo que eu falei, você olha para trás e fala, nossa, olha como já mudou. Olha que interessante. E é uma dica de ouro de alguém que já passou por isso. Sim. E é isso. Sim. Ana Rita, que prazer recebê-la aqui. Eu que agradeço a nossa conversa. Muito obrigado pelo seu tempo. Já era Obrigada. Algo que a gente já vinha conversando há um tempo. Sim. Mas por conta de várias coisas, não Sim. deu antes, mas o dia perfeito foi hoje. Sim, exatamente. Então agradeço o seu tempo aí. Galera, em breve vai sair os cortes também com a Ana Rita. Você que talvez não tenha paciência de escutar aí 1h30 de bate-papo, vai lá nos cortes, assiste um cortezinho, conheça um pouco mais sobre a profissional fantástica que está aqui comigo. E quem sabe você se interessa por essa área também e vai realmente descobrir uma nova paixão. Como a Ana mesmo falou aqui, flores numa casa fazem toda a diferença, né? Sim. E muita. E é isso, galera. Quero mandar aqui um abração para os nossos apoiadores. Opção Jeans, Dom Barbeiro, Maná Marmitaria. Muito obrigado, pessoal. E você que também tem o seu negócio, tem o seu comércio e quer anunciar aqui com a gente, só entrar em contato com o número que vai estar aí na descrição
e com certeza vai ser um prazer recebê-los aqui também. Galera, muito obrigado, até o próximo episódio. Valeu!